Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dicas e Truques na Prática. Eu sou Murilo Tanaka, geólogo especialista em Maniplan, aqui da ProMinas, e a dica de hoje é sobre criação e importação de cortes para o Atlas, MPSO e Planner. Um corte é um polígono que representa o avanço de uma lavra, e há várias maneiras de criar um corte aqui no Maniplan. Uma delas é com a ferramenta AutoSlicer. Então aqui eu tenho um sólido que representa um determinado banco na minha lavra. Eu seleciono esse sólido, seleciono qual o ângulo que eu quero cortar, se pode cortar o sólido inteiro ou se eu quero um determinado número de cortes, qual que é o objetivo desse corte. Fazer um corte a cada X metros, com a distância, com um determinado volume, utilizando coordenadas, utilizando pontos, utilizando um grid previamente criado, ou então conectando com o reserves. Aqui eu seleciono qual a direção que eu quero que seja realizado esse corte. E aqui eu consigo dar alguns nomes já para cada um desses cortes. Outra ferramenta para realizar esses cortes, e a que eu vou demonstrar aqui, é utilizando o AutoCut Generation. Mais uma vez, selecionamos o sólido que eu desejo cortar, seleciono aqui o tamanho do meu grid e o número de cortes. Então, por exemplo, se eu mexer aqui, ele vai realizar somente esses cortes. Eu quero fazer mais do que o tamanho do sólido, é recomendado. E se eu der um preview aqui, ele vai mostrar a malha de 100%. Aumentando esse valor aqui, ele vai aumentar também a minha malha. Vou voltar para 100. A vantagem do AutoCAD Generation é que eu também posso inserir superfícies ou um grid set horizontal, e além de fazer esses cortes na vertical, ele também dividiria a minha bancada. No caso, eu tenho somente uma bancada aqui, não há necessidade. Existe a opção também de já dar um nome previamente definido na hora no momento do corte, utilizando os wildcards. Então aqui eu vou criar um novo objeto que vai receber esses cortes. Coloquei em edição, apply. Os cortes aqui já foram realizados com esse nome que eu tinha definido antes. Agora no Planner, eu vou importar esses cortes. Como eu faço? Multi-import. Eu posso vir aqui e selecionar todos esses cortes. Botão direito, ele vai criar as atividades e eu posso importá-las. Então aqui foram importadas as atividades e em sincronia com o 3D, a gente consegue ver cada um dos cortes importados com aquele nome criado. No Planner é possível também criar alguns templates que vão nos ajudar a rapidamente renomear algumas dessas colunas. Então, aqui eu quero ver a fase. Vou atribuir a todas essas fases como fase 2. E eu quero renomear essas atividades. Então ficou com fase 2 mais o nome do corte. Então aqui na configuração do template, eu coloquei que fase recebe o valor fase 2. Existem todas essas fases configuradas previamente. E no nome, eu configurei que nome recebe fase mais o ID. Então aqui eu vou criar novos cortes. Para isso eu vou selecionar uma nova atividade só para ficar separado. Em New Activity, eu posso selecionar o limite do meu banco, que eu quero desenhar os cortes, mais a opção Digitize com os clipes ligados aqui.
eu posso iniciar o desenho dos meus cortes, que ele vai automaticamente clipar com o polígono. Se eu fizer dessa maneira aqui, ele vai colocar o clipe tanto no limite como no corte anterior. De maneira semelhante, eu posso fazer assim e por aí vai. Podemos ver aqui embaixo também, como eu conectei lá no backstage anteriormente ao reserves, podemos ver cada um dos cortes, sua tonelagem e seus teores. Caso eu queira, eu posso adicionar outros tipos de informação a essa janelinha também. Terminei no OK. E aqui estão os nossos cortes criados. Ele veio sem nome, mas eu tenho aqui o template para o nome, né? Então, eu quero verificar aqui qual que é a fase desse corte. Vou definir para todos os cortes, dessa vez a fase 3, e aplicar o template de nome. Tá lá. Essa foi a dica de hoje, muito obrigado. Até a próxima.